Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área nesse sabadão, ótimo final de semana para todo mundo. A partir de agora, as informações pré-jogo. Hoje é dia de Paraná Clube, o Paraná enfrenta o Rio Branco em Paranaguá. Tudo que você precisa saber sobre o jogo a partir de agora, aqui no canal do Ferraz. Antes, aquele pedido que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Ativa aí a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Vamos então falar um pouquinho, né, desse jogo importantíssimo, mais um, né? O Paraná vai enfrentar a equipe do Rio Branco, precisando muito da vitória para primeiro, deixar a zona de rebaixamento. E esse agora é o principal objetivo do time paranista, se afastar de vez, né? Os seus concorrentes têm confrontos difíceis pela frente, né? Além desse jogo, o confronto direto do Paraná diante do Rio Branco, e o Paraná vencendo o jogo pode igualar a pontuação do time de Paranaguá. O Andraus enfrenta o Atlético na Vila Capanema, mas com maioria da torcida do Atlético, e o São Joséense pega o Londrina em São José, mas o Londrina é o líder do campeonato paranaense. Então, são jogos difíceis, né? E o Paraná vencendo esse jogo, ele dá uma respirada, pelo menos, para a sequência de jogos, né? Já na terça-feira tem jogo diante do Maringá. E, né, o Paraná vencendo esse jogo diante do Rio Branco, ele pode fechar essa rodada a 3 pontos do G8, sair da zona de rebaixamento e fechar a rodada a 3 pontos do G8 do Campeonato Paranaense. Enfim, jogo extremamente importante para o time comandado pelo técnico tcheco. Falando sobre o time, né, o técnico tcheco tem aí algumas baixas com relação ao último jogo, mas algumas novidades, né, de atletas aí que foram contratados recentemente e já estão relacionados para a partida. Então vamos lá, estão fora do jogo. O volante Jailson está suspenso, o zagueiro Lucas Rian saiu machucado também, não joga. Xuxa também não deve atuar, né? O Gustavo Xuxa Meia, ele sentiu no aquecimento na partida diante do FC Cascavel, e o Kevin, lateral esquerdo, é dúvida para esse compromisso. Então, na zaga, quem deve entrar deve ser o Félix Jorge, deve fazer a sua estreia, né? Só recapitulando os reforços do Paraná, e com exceção do volante Carlos Dias, os outros jogadores todos já estão no bid, né? Já apareceram ontem no bid, já foram inscritos na competição. Zagueiro Félix Jorge, atacantes Cássio e Eric Bessa, volante Léo César e o meia Danilo Nazaré. Então esses jogadores, inclusive, estão relacionados para a partida de logo mais às 4 horas da tarde no Gigante do Itiberê. Então, são alternativas e opções que o técnico tcheco tem para montar esse time paranista para o jogo de hoje. Então, na zaga, o Lucas Rian deve ser o titular. Se o Kevin não tiver condição, o João Lucas deve atuar, né, na lateral esquerda. Na direita, o Diego Tavares já está um pouquinho melhor fisicamente, já aguenta um pouquinho mais, talvez já inicie o jogo. Se ele não iniciar na frente, e agora o técnico tcheco tem a opção do Eric Bessa para jogar como extremo, pode colocar o Diego Tavares na lateral direita, senão o Daniel Guedes. O Luiz Gustavo deve ser mantido na zaga e deve fechar então essa zaga com o Daniel Guedes ou o Diego Tavares, o Luiz Gustavo, e aqui vai uma opinião, achei o Luiz Gustavo fez uma boa partida diante do FC Cascavel. O Félix Jorge e o João Lucas na lateral esquerda. E agora o quebra-cabeça está nesse meio de campo, porque sem o Geilson e sem o Gustavo Xuxa, ele e o Lucas Lourenço, lembrando que o Lucas Lourenço deixou o Paraná nessa semana, ele e o Caio Nunes. Então, teoricamente, o Paraná, como meia de ofício, aquele meia de criação, tem apenas o Danilo Nazaré. Então, deve ter aí ele pode colocar o Júlio Rush nessa função um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais jogando um pouquinho mais à frente como ali um camisa 10. Então, se isso acontecer, pode ter Bruno Vinícius, que deve retornar ao time, o Léo Silva, o Júlio Rush, ou sai o Léo Silva e entra o Danilo Nazaré, e aí o trio de frente. Lembrando que o tcheco gosta de jogar com 2 pontas abertos e um atacante centralizado. Riquelme de um lado, o Diego Tavares ou o Eric Bessa do outro, ou até o Cássio, quem sabe, e o Leandro Pereira na frente. Então, pode ser esse aí o provável Paraná para o jogo de hoje. Então, deve ter o Thiago Santos, na direita Daniel Guedes ou Diego Tavares, Luiz Gustavo, Félix Jorge, João Lucas, Bruno Vinícius, Júlio Rush, Léo Silva ou Danilo Nazaré, Leandro Pereira, Riquelme, Eric Bessa ou Diego Tavares, se o Diego Tavares não jogar na lateral direita. Então, são dúvidas aí que o técnico tcheco vai levar até momentos antes da partida. Só um porém aqui, antes da gente continuar falando sobre as últimas informações do jogo, ontem, né, o Cascavel entrou lá com o pedido para conseguir os pontos, né, o TJD respondeu
pedindo, né, para que as partes se manifestem. A federação ontem mesmo já se manifestou, né? Inclusive a federação foi bem ríspida com o pedido, né, com a petição do FC Cascavel, até chegou ali a falar sobre má fé do FC Cascavel de querer os pontos diante das 6 substituições. E até a federação falou que se tiver que acontecer alguma coisa, que se refaça o jogo, que se anule o jogo e refaça o jogo. Então, essa aí é a situação da competição, né, desse jogo, dessas 6 substituições. O Paraná também deve se manifestar. Pelo que a gente pôde apurar, o São Joséense, que poderia entrar como interessado, não se manifestou, né, dentro do prazo que seria de 48 horas. Enfim, vamos aguardar para ver a partir de agora, e pelo jeito teremos logo, né, o julgamento desse caso, porque está se aproximando o final da primeira fase, e se esse jogo tiver que ser refeito, ele tem que ser refeito antes da última rodada. Enfim, fechados os parênteses, apita o jogo de hoje em Paranaguá, o Paulo Roberto Alves Júnior, né, às 4 horas no Gigante do Itiberê, transmissão do jogo pelo YouTube da N Esportes e também pela RIC TV. Previsão de chuva, gente, vai chover sim na hora do jogo de novo, né? O Paraná vai enfrentar de novo um gramado mais pesado, é o gramado sintético, mas vai sim enfrentar um gramado pesado em Paranaguá. E para o torcedor paranense que quiser descer, o ingresso está R$100 inteiro e 50 meia, tem ingresso ainda, né? Não deveremos ter uma grande presença de público de torcedor do Paraná, mas sim a torcida paranista se fará presente no Gigante do Itiberê. Bola rola, 4 horas da tarde. Fica o convite para você acompanhar a nossa live pré-jogo, direto já do estádio. Os 90 minutos na Rádio CBN, estaremos lá com o Neliton Rosenal, com o Valmir Gomes e também o nosso pós-jogo, trazendo toda a repercussão de mais um confronto do Tricolor dentro do Campeonato Paranaense. Vamos ficando por aqui, qualquer momento a gente volta, estamos partindo para Paranaguá. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, ativar a notificação, e você não perde nada da cobertura do Tricolor. Bom sábado para todo mundo. Tamo junto.